dando continuidade o curso promovido pela Livraria Paulinas de Curitiba, um curso ligando a educação ao dado teológico, coube a mim, com muito prazer, você, autor da querida editora Paulinas, o tema que a Adélia, a organizadora do curso, me enviou. Educação como lugar teológico de cuidado e de encontro. Eu queria iniciar falando sobre o termo educação. A gente sabe que educação é muito mais do que ensino. O ensino é você receber um salário em tempo determinado para passar os conhecimentos que a sociedade elegeu para que uma pessoa possa crescer socialmente nas determinadas profissões. E isto é feito em um contexto formal, seja de escola ou seja através das mídias remotas. Mas a educação é um termo muito mais amplo e ela inicia em casa. Os primeiros educadores são nossos pais, porque é em casa, por exemplo, que nós aprendemos a linguagem verbal oral. A criança não vai para a escola aprender a falar. Aliás, ela só deve ir para a escola aos 6 anos para ser alfabetizada, quando ela já estiver oralizada, e isso ela aprende em casa, ouvindo. É uma aptidão nossa do ser humano. Mas, além desses conhecimentos formal que nós vamos para a escola para adquirir e para pô-los a serviço do melhoramento de vida da sociedade humana, da qualidade de vida dos homens e das mulheres dos planetas, a educação ela é mais híbrida e ela é mais integral, porque ela também trabalha, além do aspecto meramente intelectual, o aspecto psicológico, o aspecto físico e, sobretudo, para nós que temos fé, o aspecto teológico. Então, a educação, neste nível, é que nós podemos colocá-la como um lugar social. Esse lugar social está ligado àqueles que nos educam, os pais, os irmãos. Nós somos educados por todos aqueles que convivem conosco. E é através da convivência que a gente adquire conhecimentos e valores. O lugar teológico da educação, é claro, que liga-se a valores, enquanto a educação formal dos conhecimentos científicos, você aciona somente o mundo imanente, e o mundo imanente é aquele mundo que nós podemos perceber pelos 5 sentidos. Nós só podemos saber a cor de um carro vermelho se um dia a gente viu um carro vermelho. Um cego de nascença nunca vai saber o que é vermelho. Ele vai saber o que é um carro pelo tato, pelo sentido do tato. Então, é importante ver que a educação científica, ela só se preocupa com o mundo imanente, com o mundo material, que nós percebemos pelos nossos 5 sentidos. Mas a educação de valores, a educação no lugar teológico, ela vai trabalhar com conteúdos da fé. E conteúdos da fé são transcendentais, se bem que eles precisam ser meditados, racionalizados e precisam também trabalhar com a ciência, porque a fé e a ciência andam juntos. Mas chega um ponto que é mistério. E graças a Deus nós temos o mistério, porque senão nós não teríamos nenhum mérito com relação às virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Então, dentro desse lugar teológico da educação, eu já queria aqui identificar que nós temos alguns valores que não podem ser esquecidos. É o que nós chamamos de educação humanista. Nós devemos educar hoje para o humanismo, porque cada vez mais a sociedade está tecnológica, a sociedade está egoística no sentido da ergonomia, né?
A gente sabe que hoje já tem até uma ciência que trata dessa relação do homem-máquina, que é a ergonomia, mas nunca vai ser substituído pelo outro. E ao relacionar-se com o outro igual a nós, não com o outro máquina, porque a máquina trabalha com sintaxe, fazendo relações, fazendo links, nossa mente trabalha com semântica, dando sentido às coisas. Aliás, sem a nossa mente, a máquina perderia seu sentido. Pode ser a máquina mais sofisticada. Sem a mente humana, ela não terá sentido. Então, é fundamental, dentro dos conhecimentos científicos, dentro dos conhecimentos da ciência da ergonomia, nós trazermos os valores teológicos que são relacionados a Deus e ao próximo, para nós que temos fé. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é totalmente altruísta. E a gente sabe que o altruísmo vem da palavra latina alter, que quer dizer outro, olhar para o outro, que se opõe justamente ao egocêntrico, aquilo que é altamente individualista. Isto fecha o homem e ele nunca pode ser feliz. Então, a educação, como lugar teológico, ela tem que levar em consideração o outro, o humanismo e os valores que nos levam a ser humanista. E eu aqui queria citar já alguns que eu acho importantes. Por exemplo, a união familiar, uma lição de vida familiar, porque nós aprendemos ali, a família é a igreja doméstica, a família é a primeira escola e os pais são os primeiros educadores. E vão ser os educadores eternos, porque os professores do colégio passam, os padres passam, as irmãs passam, as catequistas passam, os amigos passam, mas os pais continuam nos educando. Nós conhecemos Jesus e o nosso Deus e Nossa Senhora através dos pais. E o verdadeiro pai e mãe que assume o seu papel, ele ensina a seu filho os valores teológicos e os valores da cidadania. Com relação à cidadania, nós sabemos que a cidadania é a vivência plena, não só de reflexão, mas sobretudo de ação, dos deveres e dos direitos. A gente tem que ter muito cuidado, porque infelizmente nós estamos vivendo numa sociedade onde se enfatiza muito o direito, mas se esquece os deveres. Então já é um alerta que eu queria deixar aqui no nosso curso, para professores, para evangelizadores, para agentes de pastoral. Os direitos são importantes, mas igualmente importantes como os direitos são os deveres. Nossos deveres de pagar os impostos em dia, nossos deveres de pagar nossas contas, nossos deveres de respeitar o próximo, nossos deveres de respeitar as escolhas do outro, nossos deveres de respeitar as crenças do outro, nossos deveres de garantir a unidade e sermos ecumênicos, nossos deveres de respeitarmos o que é público, porque não é nosso. Por exemplo, eu não posso destruir um banquinho de praça ou um parque público, porque aquele banquinho, aquele brinquedo do parque público não é meu, é nosso. Então, isso é um dever do cidadão. Então, eu acho que nesses início de terceiro milênio se acentua muito o meu direito, o meu direito, o meu direito e se esquece do meu dever. Junto com isto, que a gente aprende em casa a ser cidadão, os valores do Evangelho pregado por Jesus Cristo vão pela solidariedade, pela igualdade e pela humildade. Nós não podemos, porque para eu chegar na última parte do nosso tema, que é o cuidado e o encontro, educação como lugar teológico de cuidado e encontro, cuidado e encontro são temas totalmente altruístas, voltados para o outro. Eu não posso esquecer que isso só pode acontecer se houver humildade, igualdade, que se junta com equidade, tem uma pequena diferenciação semântica, mas eu vou explicar, e solidariedade. Solidariedade
olharmos para o outro como irmão, como aquele que quer ajudar e nunca atrapalhar. Nós temos até que ter como filosofia de vida esse adágio: se eu não posso ajudar, eu nunca vou atrapalhar. E é nesse sentido que a gente chega à igualdade. Esse momento de pandemia, do novo coronavírus, que nos deixou, de certo modo, em um deserto, na clausura de nossa casa, no isolamento social, ele foi muito rico. Uma das primeiras coisas, além de ele ter ensinado que nós temos uma família, as lições de vida familiar, ele também nos ensinou uma lição de igualdade. O vírus está nos mostrando que todos nós somos iguais, independentemente de pobre, de rico, de cor, de raça, de religião, de classe social, de ter plano de saúde bom ou de não ter plano de saúde, ou de ir para o SUS. O vírus não vê isto. O vírus chega a todos. E nós temos que ser solidários. E nós aqui no nosso país, no nosso Brasil, como igreja, como homens e mulheres de espaços teológicos, mas como cidadãos, a gente vê que todo mundo está sendo muito sensível a este cuidado, porque o cuidado com o outro passa pela solidariedade e pelo sentimento de igualdade e de equidade. A equidade seria a justiça. Deus, Jesus, sempre na Bíblia nós nos encontramos que eles querem o direito e a justiça. A justiça é a grande pregação da palavra de Deus. Inclusive, Jesus diz isso: os justos brilharão no céu, no firmamento como o sol, enquanto os ímpios, que são representados pelo joio, vão para queimar naquela fornalha que ele mesmo diz, o próprio Jesus Cristo diz, onde há ranger de dentes e choro. Então, a equidade liga-se à igualdade, porque a equidade é você ser justo. Nosso Deus quer que todos nós sejamos alegres, cuidemos uns dos outros a partir das relações que formam o encontro. Mas Ele também nos dá chances de escolhas e nos está dando tempo para fazer essas escolhas. E das escolhas de hoje vai depender o nosso futuro. Então, a solidariedade, a igualdade, a equidade e a humildade. A humildade é o grande lugar teológico. Quem não é humilde não é cristão, não ama Deus. E Deus está distante daquele que é orgulhoso, daquele que mente, daquele que acha que sabe tudo, daquele que acha que é o dono da verdade. Quem acha que sabe tudo se torna pedante, porque não vai mais estudar, nem pesquisar. E quem já se acha santo não vai buscar mais a santidade. É perigoso. Então é melhor se achar pecadores arrependidos em construção. Então, e isto faz parte da humildade. E os grandes modelos de humildade é Jesus e Maria. Eles são os servos humildes da humanidade. Quando Maria falou para responder ao anjo, ela respondeu: eis aqui a humilde serva do Senhor. E depois, no seu Magnífica, quando ela foi prestar um serviço de caridade à prima Isabel, ao grande encontro, porque ali foi um grande encontro da mãe Isabel, velha e estéril, representando o Antigo Testamento, e da Virgem Maria, jovem, representando o Novo Testamento. E essas duas mães gerando uma vida. A Isabel gerando o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento, o precursor do Senhor. E Maria gerando o Salvador do mundo. Ambas profetizam com humildade. E quando Maria escuta aquele louvor de Isabel, o que é que ela diz? A minha alma se alegra no Senhor, porque ele olhou a humildade da sua serva. Portanto, é serviço e humildade. Jesus Cristo vai na mesma linha. Ele várias vezes disse: eu não vim para ser servido, eu vim servir. O maior é aquele que serve. Os humildes serão exaltados. Então, só com este
A partir desse contexto de relações interpessoais, é que a gente pode entender essa última parte do tema do nosso curso aqui, movimentado, pensado pela Adélia, da Livraria Paulinas de Curitiba, que é a educação como lugar teológico de cuidado e encontro. Então, esse encontro tem que ser feito com base na humildade, na solidariedade, na igualdade e na equidade. E eu também gostaria ainda de citar algo que eu acho importante quando se fala em cuidado, que é justamente as 10 competências gerais da BNCC. A BNCC é a nova Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica, aqui no Brasil, em nosso país. E lá, no número 8 e no número 9, nós temos duas coisas importantes. O 8 trata de autocuidado e o 9 trata de empatia e de solidariedade, de empatia, de olhar para o outro. Então, é importante, nessa perspectiva do encontro, que a gente ponha em prática essas duas competências gerais da Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica. Primeiro, o autoconhecimento, o autocuidar-se. O mandamento está muito ligado à Bíblia, é um topo teológico, porque Jesus nos diz que nós devemos amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, como a si mesmo, não é para a gente ser narcísico, porque isso aí é gostar de si mesmo ao extremo, da radicalidade. Nem é para perder a humildade, mas como a si mesmo é para ter a autoestima. Sem autoestima, nós não podemos fazer nada. Sem autoestima, nós não podemos nos encontrar e esse encontro ter frutos teológicos e transcendentais, além do mundo imanente, que é só preocupação da ciência. Então, ao ter autoestima, eu vou conhecer os meus dons com humildade, eu vou agradecer os dons que Deus me deu e eu vou pegar esses meus dons e pôr a serviço do outro. Que aí entra a solidariedade e o verdadeiro encontro teológico e evangélico. Então, quando a BNCC fala em autocuidado, é você se conhecer para depois chegar ao outro, que é a competência 9, que é a empatia. É você levar para o outro aquilo que você sabe, aquilo que você tem de conhecimento, aproveitar o que o outro tem, que nós chamamos de conhecimentos prévios, seja no nível da ciência ou no nível dos valores, já que o nosso curso aqui ele é mais do nível dos valores, a educação é no sentido amplo, né? A educação como lugar teológico para uma pedagogia do cuidado e do encontro, e a gente chega aí nesse respeito também ao conhecimento que o outro tem, porque ninguém é uma tábua rasa, né? Aquele teórico da educação que todo mundo que faz pedagogia estuda, o Skinner, o Frederic Skinner, dizia o quê? Que todo mundo é uma tábua rasa, que o aluno, aliás, eu não gosto do termo aluno porque quer dizer sem luz, alume quer dizer sem luz, é melhor dizer estudante, porque todo aluno tem luz, todo aluno tem conhecimentos prévios, que já compartilhou com outras pessoas e aprendeu na convivência do encontro. E esses conhecimentos prévios devem ser aproveitados, deve haver uma troca, que é aí que vão se tornar conhecimentos compartilhados. Então, esse tema nos ajudou a meditar como nasce a educação se desenvolve a partir de casa, como os pais deve nos ensinar os valores cristãos e da cidadania, no equilíbrio dos direitos sem esquecer os deveres, e que esse lugar teológico, para uma perspectiva de cuidado e de encontro, ele passa pelos valores do Evangelho, que são a humildade, a igualdade, a equidade, a solidariedade. Sem esquecer que eu primeiro preciso conhecer meus dons para poder chegar aos outros, sempre respeitando os conhecimentos prévios e compartilhados.
Assim, a educação se realiza totalmente como lugar teológico, porque ela pode nos conduzir a Deus pelos valores do Evangelho, a partir do outro, do autocuidar-se, do cuidar do outro, nessa pedagogia do encontro que nós estamos vendo de maneira tão sensível nesse momento de pandemia do coronavírus. Então, aqui eu acabo a minha aula e depois, através da livraria, vocês vão receber o resumo desta aula, desta palestra, através de um texto. Que Nosso Senhor e Nossa Senhora das Graças abençoe a todos vocês que estão fazendo este curso e a equipe da Livraria Paulinas de Curitiba, representando aí pela Adélia, que entrou em contato comigo para fazer parte deste curso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.